No mecanismo de mitose, nós temos uma célula 2N diploide, chamada somática, que divide-se em duas também 2N diploides somáticas. Na mitose, uma 2N, divide-se em duas também 2N. Ou seja, a mitose não altera a ploidia, não altera o número de cromossomos. Multiplicação de células iguais, geneticamente idênticas, já que elas são iguais, o objetivo da mitose, eu não estou amontoando, multiplicando células iguais, eu estou visando crescimento, renovação, cicatrização, regeneração. Quando eu me corto e acontece um processo de cicatrização, são processos de mitoses visando aumentar o número de células iguais para que eu possa me renovar, para que eu possa me cicatrizar. Diferente da meiose. A meiose é um processo que altera a ploidia, é o único processo que altera a ploidia, que altera o número de cromossomos. Na meiose, temos também uma célula 2N, diploide, mas não somática, ela é chamada de germinativa, e essa 2N diploide germinativa, no final, originam 4 células filhas. E elas são N, elas são haploides, elas possuem a metade do número de cromossomos da célula original, que eu vou chamar de mãe. Então, no caso da mitose, uma 2N, divide-se em duas também 2N. No caso da meiose, uma 2N, no final originam 4 células N haploides com a metade do número de cromossomos. Mas você fala, mas Dal, quem são essas N? São células reprodutivas, que no nosso caso são os gametas. Existem 3 tipos de meiose: a zigótica, a gamética e a espórica. A meiose zigótica é muito comum de algas. A meiose espórica aparece durante a botânica, quando nós estudamos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A meiose, lá na botânica, acontece no esporófito, que origina esporos, que são células N, que são células haploides. Ah, não lembro disso. O nosso foco hoje é entender que a meiose forma os gametas. É a meiose chamada, portanto, de gamética, tá? Então, vamos lá. Divisão celular. O último mecanismo, obviamente, o mecanismo de meiose, que visa, no nosso caso, a formação de células reprodutivas, que estou chamando de gametas, ok? A meiose visa reduzir pela metade o número de cromossomos, uma 2N, no final originam 4 células N, 4 células haploides. A pergunta é, mas Daltro, como é que uma vira 4? Porque divide 2 vezes. São 2 meioses. A meiose 1 e a meiose 2. Uma divide-se em 2 e cada uma dessas divide-se mais uma vez, originando 4 células filhas no final do processo, tá? Então, vamos lá. A meiose, então, obviamente, eu vou começar com uma 2N, diploide. Você lembra o que é 2N? Você lembra o que é diploide? Os cromossomos se encontram aos pares. Uma célula N, haploide, não tem pares, ou seja, os pares foram separados. E é o que vai acontecer na meiose. Se eu separo o par, se não tem pares, só pode ser haploide, só pode ser N. Para ser 2N, os cromossomos se encontram aos pares, tá? Diploide 2N. Porque essa 2N é chamada germinativa, porque origina quem? Os gametas sexuais, masculino e feminino, ok? Então essa 2N é uma diploide, na mitose somática, na meiose é uma germinativa, e divide-se 2 vezes. E lembrar que antes de dividir, ela vai se preparar para dividir. Ela sofre, obviamente, intérfase ou interfase, a mesma coisa da meiose, né? É um ciclo celular, prepara para dividir, para depois se dividir. Inicialmente, essa 2N divide-se em 2. E essas filhas já são N, já são haploides, tá vendo? Quer dizer que na primeira divisão já se reduz pela metade o número de cromossomos. A mãe 2N divide-se em 2 Ns. E numa segunda divisão, cada N dessa divide-se em mais 2 Ns, e no final eu tenho 4 células haploides. Perceba que a primeira divisão é que é o diferencial. É onde 2N se reduz para N. A segunda divisão não parece com uma mitose. Só que na mitose, 2N permanece 2N. Aqui N permanece N. Então, entenda, a segunda divisão da meiose é igual a uma mitose praticamente. Só que mecanismos aconteceram na primeira divisão. Então, não vai ser o mesmo processo, mas em termos de divisão, de ploidia, de número de cromossomos, é a mesma coisa. Lembra que na mitose eu separei as cromátides irmãs durante a anáfase? Na segunda divisão vai ter a mesma coisa. Eu vou separar as irmãs e N permanece N. Na mitose, 2N permanece 2N. Na meiose, aqui na segunda divisão, N permanece N. Na segunda divisão, não se altera o número de cromossomos. Que divisões são essas, né? Quer dizer que na primeira divisão eu tenho a meiose 1, na segunda divisão eu tenho a meiose 2. Então, o mecanismo de meiose compreende 2 divisões.
eu vou chamar de meiose 1 e de meiose 2. Na meiose 1, uma célula diploide, inicialmente, divide-se em duas haploides, ou seja, a meiose 1 reduz pela metade o número de cromossomos. 2N reduz para N. Por isso, a meiose 1 é chamada de reducional. Por que reducional? Porque reduz pela metade a haploidia, reduz pela metade o número de cromossomos. 2N reduz para N, tá? E o processo não vai parar por aí. Então, vamos começar já a pensar um pouquinho? Para ser 2N, cromossomos se encontram aos pares. Para o resultado ser N, não tem mais pares, ou seja, os pares foram separados. O grande segredo da matéria, na meiose 1, separam-se os pares e 2N reduz para N. E como é que N permanece N? Separando quem? As irmãs. Um padrão comparativo. Vou fazer para você, o Dotinho vai fazer. A meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, 2N reduz para N, porque os pares de cromossomos foram separados. Para ser 2N reduziu para N, os pares foram separados. N permanece N porque as cromátides irmãs foram separadas, como o mecanismo de mitose fez. Então, quando você não altera a haploidia, quando nós não alteramos o número de cromossomos, as cromátides irmãs foram separadas. No caso da meiose 1, 2N reduz para N porque os pares foram separados. Não confunda com a duplicação do DNA na fase S da intérfase. Cromossomo simples, cromossomo duplicado, quantidade de DNA não tem nada a ver com a haploidia, com o número de cromossomos, ok? Então, na meiose 1, 2N reduz para N, a meiose 1 é chamada de reducional. E a meiose 2 é duas haploides, originam 4 haploides, ou seja, na meiose 2 não se altera o número de cromossomos, elas permanecem haploides. Ela simplesmente divide, né? Ela é equacional, ou seja, a mitose é equacional e a meiose 2 é equacional também, ok? Vamos visualizar esse mecanismo olhando dentro das células, olhando os seus cromossomos, tá? Então, eu tenho uma célula inicialmente aqui que se encontra em intérfase, mas é fácil ver que ela se encontra em intérfase, né? O material não se encontra duplicado. São materiais o quê? Simples, né? São cromossomos simples. Eu não passei ainda pela fase S. Vamos contar a haploidia aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou supor que eles se encontram aos pares, tá? Se são aos pares, 2N. Como são 4, 2N igual a 4. E ao passar pela fase S da intérfase, o material se duplicou, tá vendo? Ainda são 1, 2, 3, 4, são 4 cromossomos. Perceba que eles formam pares, tá vendo? Eles são cromossomos do mesmo tipo, de acordo com a figura, são metacêntricos, né? Metacêntricos. Então, como eles se encontram aos pares, 2N igual a 4. Eu estou supondo que o verdinho faz par com o roxinho e o verdinho faz par com o roxinho. No desenho inicial, não passou pela fase S, provavelmente se encontra em G1, onde o material tem X DNA. Total aqui, supondo que um DNA é X, né? Total 4X DNA, 2N igual a 4. Ao passar pela fase S, vai começar a dividir cromossomos aos pares, tá vendo? No caso, o verdinho meio azuladinho faz par com o roxinho e o verdinho de novo azuladinho faz par com o roxinho. Já que eles se encontram aos pares 2N, como tem 4 cromossomos agora duplicados, que já passou pela fase S da intérfase, 2N igual a 4. E note que na meiose, um cromossomo fica do lado do outro. Na mitose, um ficava em cima do outro, formando aquela placa equatorial durante a metáfase. Na meiose, os cromossomos se encontram, na meiose 1, veremos juntos, um se encontra do lado do outro, são chamados de cromossomos homólogos. Por que ficar um do lado do outro agora, Daltinho? Porque eles vão trocar figurinha entre eles. É a chamada variabilidade genética, um dos grandes objetivos da meiose, formação de gametas que são geneticamente diferentes. Então, esses cromossomos trocarão genes entre eles, tá? Por isso são homólogos, um do lado do outro, ok? Então, um cromossomo do ladinho do outro são chamados de cromossomos homólogos. Percebe que existe um cruzamento entre eles aqui que vai acontecer ao longo da meiose. Esse cruzamento aqui é chamado de quiasma. E essa região de cruzamento chamada quiasma, que vai aparecer durante a divisão, ali haverá troca de genes que provoca, obviamente, como objetivo, a variabilidade genética, que é um dos grandes objetivos da meiose. Tá? Quer dizer que durante a duplicação do DNA, fase S, se formam pares duplicados, ok? E perceba, de acordo com a nossa figura, na primeira divisão meiótica, os pares foram separados. Você lembra que na mitose, eu separei, foi as irmãs, o cromossomo rachou no meio e as irmãs se separaram. 2N permanece 2N. Aqui não, os pares foram separados. Ué, se eu separei os pares, não é mais 2N, só pode ter CN, porque N não tem pares. Olha como é fácil. Na meiose chamada 1, tá vendo? Na meiose 1, os pares foram separados. Ou seja,
Verdinho para um lado, verdinho para o outro, roxinho para um lado, roxinho para o outro. Quer dizer que eles não formam pares mais. Esses pares foram separados. Se os pares foram separados na meiose 1, ela é reducional. 2N reduz para N. Percebe que aqui eu tenho um total de 4 cromossomos, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. 2N igual a 4, N igual a 2 e N igual a 2, porque os pares foram separados. E na meiose 2, que se parece com quem? Que se parece com a mitose, as cromátides irmãs serão separadas. E permanece o quê? N, né? Aqui não é N igual a 2? Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Todas são no final N igual a 2. Então a meiose 2 é equacional. Não é difícil, é entendimento. Na meiose 1 os pares foram separados. E 2N reduz para N. E na meiose 2 as irmãs foram separadas. E N permanece N. Vamos contar de novo os cromossomos? De acordo com a nossa figura, aqui eu tenho 2N igual a 4, né? 2 para cá, reduziu. N igual a 2, N igual a 2, ela é reducional. E na meiose 2, ao separar as cromátides irmãs, 2 permanece 2, 2 permanece 2. 2 cromossomos permanece 2 e 2 também permanece 2. No final, eu comecei com uma 2N igual a 4, no final, N igual a 2. 4 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Você notou que tem pedacinhos trocados aqui? Foi aquele cruzamento, aquele quiasma que trocou os genes, provocando variabilidade genética. Entenda essa figura, é o X da meiose. E hoje, em vestibular, aquele tanto de desenho que a meiose tem não vem aparecendo com muita frequência. Eu tenho que entender os objetivos da meiose 1. Ah, separei os pares, reduziu para N. Ah, na meiose 2 parece uma mitose, eu separei as irmãs e N permanece N. Então a pergunta, quais são os objetivos da meiose? Primeiro, ela reduz a ploidia, de 2N para N. Aí qual seria o segundo objetivo? Para que reduzir a ploidia? Eu sou um indivíduo 2N. Alguém que vai ter um cruzamento junto a mim também é 2N. Se eu cruzasse o meu 2N com um 2N de alguém, originaria um indivíduo 4N. Com 2N de uma outra pessoa, 6N. Com 4N de alguém, seria um monte de monstrinho. Não seria constante o número de cromossomos da espécie. Então, o que a meiose faz? Reduz para N, para juntar com N de alguém e voltar a ser 2N. Reduz para N, junta com N de alguém e volta a ser 2N. Eu mantenho o número de cromossomos da espécie constante. Então, para que reduzir a ploidia para N? Para manter o número de cromossomos da espécie constante após o mecanismo de fecundação. N de alguém com N de outro alguém, 2N. Reduz para N com N de alguém, permanece 2N e assim de forma consecutiva. Ok? O grande objetivo é a formação de gametas, que são células N, que são células reprodutivas. Então, vou reduzir a ploidia, 2N reduz para N, mantendo quem? O número de cromossomos da espécie constante, ao formar gametas, que são células haploide, que são células N. Ok? Quer dizer que são duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. A pergunta, quais são os objetivos da meiose? Né? A meiose 1, portanto, reducional, reduz 2N para N. A meiose 2, equacional, N permanece N. Vamos colocar na tela mais uma vez aqui uma repetição de ideias, tá? Quer dizer que na meiose 1, uma célula 2N, divide-se em duas N. A meiose 1 é reducional, reduz pela metade o número de cromossomos. Na meiose 2, cada N dessa divide-se em mais duas N's, no final são 4, né? Se N permanece o mesmo, você não altera a ploidia, se a meiose 2 não altera o número de cromossomos, ela é equacional. Aí você me pergunta, mas Daltro, a meiose tem fases? Mas é claro que tem. Você lembra quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu dei uma palavrinha para você decorar, promeate, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ou prometeu, ou prometi a Ana telefonar, pelo amor de Deus. Então, tem várias frasinhas que você pode colocar aí à sua disposição para tentar decorar as fases da mitose. São as mesmas fases na meiose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porém, não são duas meioses. Meiose 1, reducional, que reduz 2N para N, meiose 2, vamos repetir, equacional, e N permanece N. As etapas são as mesmas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porém, meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vamos recapitular então. Meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1.
Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Você deve estar lembrado que quando vimos juntos mitose, eu dividi a prófase em dois momentos, dois desenhos. Um desenho que marcava o começo da prófase, logo após a intérfase, e o final da prófase, que eu chamei de prometáfase. O que é prometáfase? É a prófase, mas é o final da prófase entrando na metáfase. Eu chamei de prometáfase. Não chega a ser uma fase. É uma divisão, é uma etapa intermediária entre o final da prófase e o começo da metáfase. Eu chamei de prometáfase. Quer dizer que eu dei para você dois desenhos para uma etapa só, prófase. Aqui vai acontecer algo muito semelhante, porém, dividindo-se em 5 subetapas. Preste muita atenção. É uma dificuldade que todo mundo tem. A prófase 1 da meiose 1. Tudo é prófase. Prófase 1. Só que ela também é subdividida. Na mitose, eu subdividi em 2 etapas, começo e final. Prófase e prometáfase, que é o final da prófase. Aqui são 5 subetapas. Eu chamarei de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Famoso lesipadidi. Lesipadidi. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Para que você possa entender isso, o leptóteno é o começo da prófase 1. O paquíteno é o meio. A diacinese é o fim. Então, tudo isso é prófase 1. Então, aquilo que você aprendeu durante a prófase da mitose, exemplo, desaparece a caroteca, desaparece o nucleolo, o material começa a sofrer condensação, duplica o par de centríolo que migra para os polos, tudo isso vai acontecer em 5 subetapas. O começo que é o leptóteno, o meio que é o paquíteno, o final que é a diacinese, fora as novidades. Que algumas pessoas comentam, Daltro, é por essa diferença aí, por essa subdivisão em 5 subetapas da prófase 1, que a meiose 1 reduz 2N para N. Nada a ver. A redução de 2N para N não é a separação dos pares, porque se é 2N, cromossomos se encontram aos pares. N, cromossomos não formam pares. Isso é a separação dos pares. Vai acontecer na anáfase 1. Lá na anáfase da mitose, separava as irmãs, as cromátides irmãs. Aqui separa, na meiose 1, os pares de cromossomos homólogos. Então vamos lá então. Quer dizer que a prófase 1 é subdividida. Ela tem 5 subetapas. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O leptóteno é o começo da prófase 1, o paquíteno seria o meio, a diacinese seria o fim. Tudo isso aqui, eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, tudo isso é prófase 1. Tudo que você viu na prófase da mitose vai acontecer em 5 subetapas, fora as novidades. Ficou clara a ideia? A meiose 2 praticamente é uma mitose. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, com praticamente as mesmas características. Vamos começar. Primeiro, vamos fazer essa subdivisão aí. Preparar para dividir, intérfase. Preparou para dividir, entra em meiose. Primeiro a 1, depois a 2, em sequência. Não existe uma intérfase entre as duas meioses. É direto, tá? Meiose 1, logo após, de forma sequencial, meiose 2. Então, a meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a prófase 1 é subdividida. Não é isso? Então, bem devagarzinho, passo a passo, e explicando as subdivisões aí, tá? Inicialmente, então, o desenho da intérfase. Eu tenho carioteca, um par de centríolos. O que marca a intérfase é um par de centríolos. Eu tenho um nucleolo, que é essa bolinha amarelinha de forma representativa dentro do núcleo, e esse material genético que vai começar a condensar quando eu entrar em meiose. Durante a intérfase, material descondensado. Lembra das fitinhas? Se chama de cromatina. Começa a dividir, no caso a meiose, o material condensa e vira cromossomo, tá? Meiose 1, prófase 1. Não tem 5 subetapas? Primeiro desenho, leptóteno. Então, entenda, tudo isso aqui praticamente é prófase 1. O final vai ser a metáfase 1 para mostrar a diferença de uma fase para outra, tá? O que acontece no leptóteno? Primeira diferença visual. Você lembra durante a mitose, quando a célula começou a sofrer a divisão, qual era a primeira característica? Duplica o par de centríolos. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, na prófase 1 da meiose 1, primeira característica do leptóteno, duplicação do par de centríolos. É a característica visível, viu? É o começo da prófase. E esse material vai começar a condensar, porém não é visível isso, mas vai começar a condensar, tá? Então está aqui a duplicação do par de centríolos, que vão migrar em direção aos polos, e o material começa a sofrer condensação. Está vendo aqui, né? Claro que eles se encontram duplicados desde quando? Desde a fase S da intérfase. Durante a prófase, duplicava o par de centríolos. Aparecia dois parezinhos, que iam migrando para onde? Para os polos.
só chega no polo durante a metáfase. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando chegar na metáfase 1 da meiose 1, centríolos chegam aos polos. Porém, entenda, essa migração agora acontece em 5 subetapas. Durante a intérfase, um par de centríolos. Prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, até chegar nos polos, metáfase 1. Tá vendo? Tudo é muito gradativo, tudo é lento, porque são 5 subetapas. Duplicou, leptóteno, afastou, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Não chegou no polo. A diacinese é o final da prófase 1. Chegou no polo, passou de fase, metáfase 1. Você viu? Tem que entender, é entendimento da coisa. E vai devagar que a sua ficha vai cair, tá? Então, no leptóteno, duplicou o par de centríolos, perceba, tá vendo? Eles estão migrando em direção aos polos a partir de agora. Lá na diacinésio, quase vai chegar no polo. Chegou no polo, é metáfase, tá? A segunda fase, leptóteno, zigóteno. Esses dois desenhos representam um pouquinho do zigóteno, tá? A principal diferença, perceba que os pares de centríolos se afastaram um pouco mais, aparecem entre eles as famosas fibras do fuso, agora fibra do fuso meiótico, porque o mecanismo é meiose, e esse material continua condensando. Lembrar que a máxima condensação do material é só quando chegar na metáfase, então tem várias etapas ainda, subetapas, mais chegar na metáfase 1, que é uma etapa, né? Então o material vai condensando, e ao condensar aqui no zigóteno, os cromossomos começam a ficar pareados, uns ao lado dos outros. É o chamado cromossomo homólogo, né? Pares de cromossomos homólogos. Nessa segunda etapa, que é subetapa, né? Que é o zigóteno, ainda não pareou. É o início do pareamento dos homólogos. É uma característica chamada sinapse. É o que mais marca o zigóteno, tá? A sinapse é o início do pareamento dos homólogos, que se completa no paquíteno, que é a terceira etapa. Perceba que aqui o material está um pouco mais condensado, um pouco mais visível, não terminou de condensar. No paquíteno, o centríolo se afasta um pouco mais, não chegou no polo, e aqui se completa o pareamento dos homólogos, viu? Cromossomos homólogos pareados. Existe aqui 4 cromossomos de cores diferentes. Não são 4 cromossomos? Esse faz par com esse, o cinza com o pretinho, e o vermelhinho com o amarelinho. São 4 cromossomos. Vamos lá. De forma representativa, nesse desenho, tem 4 cromossomos aos pares. Então, de forma representativa, 2N igual a 4. Por que 2N? Eles se encontram aos pares. Como são 4 cromossomos, 2N igual a 4, 4 cromossomos aos pares. Beleza? Esse par se completou no paquíteno. É o chamado pareamento dos cromossomos homólogos. Começa no zigóteno, que é chamada sinapse, iniciando o pareamento entre eles, e no paquíteno eles se encontram pareados. Perceba que num par de cromossomos homólogos, não são 2 cromossomos, é um par. Então esse par é chamado de bivalente, porque são 2 cromossomos, ou tétrade, porque num par de cromossomos homólogos duplicados, tem 4 cromátides irmãs. Você concorda? Eu vou mostrar para você, passo a passo, olha só. Perceba que no par de cromossomos duplicados, né, que forma o par de cromossomos homólogos, viu aqui? Ó, isso é um par de cromossomos homólogos. Então é chamado também de bivalente ou tétrade. Por que tétrade? Eu estou separando aqui os centrômeros, viu? Uma cromátide, 2, 3, 4 cromátides. Então, como são 4, o bivalente ou par de cromossomos homólogos é também chamado de tétrade. E aqui no paquíteno começa a paquera. Eu adoro. É muito legal. Como assim paquera? Um começa a olhar para o outro, começa a querer trocar figurinha, aquela coisa gostosa. É aqui que vai surgir o começo do mecanismo de variabilidade genética. Por que os gametas são diferentes? Gametas, resultado da meiose. Primeiro motivo, grande primeiro motivo, é esse cruzamento que vai acontecer entre os pares, entre os cromossomos homólogos de um par. O pretinho com o cinzinho, o amarelinho com o vermelhinho, no caso do nosso desenho. Esse cruzamento, visto anteriormente, tem nome, é o quiasma, que só vai aparecer na próxima etapa, que é o diplóteno. Então, entenda, o paquíteno é todo um fenômeno que resultará na troca de genes, que é a recombinação gênica, provocando variabilidade genética. É a recombinação de genes entre os cromossomos do par de homólogos, de um bivalente, de uma tétrade. Então, quando eles começam a se emparelhar para querer trocar informações entre eles, é a fase chamada paquíteno. Só que esse fenômeno tem nome. Nós chamamos de crossing over. O crossing over é o melhor mecanismo para se entender em meiose 1. O crossing over seria essa troca de genes que vai resultar em variabilidade genética. E entenda que o crossing é um fenômeno que vai resultar na troca. A troca só acontece depois do cruzamento, que é o quiasma, que aparece na próxima subetapa, que é o diplóteno. Então, crossing over é todo um mecanismo que resultará na troca de genes e variabilidade genética.
Então está aqui o crossing, começa no paquítero. No diplóteno apareceu o quiasma, tá vendo? Os quiasmazinhos, que é o local de cruzamento de genes entre os cromossomos do par de homólogos. E na diacinese, que é a última etapa da prófase 1, escute, eu não saí da prófase 1 ainda, eu estou dentro da prófase 1. Tudo que vimos em prófase acontece aqui em 5 subetapas. A diacinese não é o final da prófase, tudo que acontece no final da prófase, mais as novidades, vão acontecer ali. Ou seja, perceba que os cromossomos agora já trocaram pedacinhos, é a chamada terminalização do quiasma. O quiasma aparece no diplóteno e termina na diacinese. Perceba que os pedacinhos foram trocados. Então, isso é o paquíteno, isso é o diplóteno, essa é a diacinese. No paquíteno é o crossing, que é o fenômeno que resultará na troca de figurinhas entre eles, que são genes. No diplóteno apareceu o quiasma, e na diacinese terminou o quiasma e os genes foram trocados. Como a diacinese é o final da prófase 1, desaparece a carioteca e desaparece o nucleolo. Ah, mas eu estou vendo aqui carioteca, Daltro, representativa. No final da prófase 1, para o começo da metáfase 1, obviamente, vai desaparecer a carioteca, desaparece o nucleolo e os pares de centríolos quase chegam aos polos. É o final da prófase 1, que é a diacinese. Terminou a prófase 1? Metáfase 1. Na metáfase 1, o que marca de cara ela? Centríolos chegaram aos polos. Além da chegada dos centríolos aos polos, a máxima condensação do material genético. Os cromossomos se encontram alinhados no meio da célula, mas pares de homólogos se encontram alinhados no meio da célula. Então, esse, na verdade, é o final da prófase 1 para a metáfase 1. Ok? Estou brecando por aqui. Numa próxima aula, não ficando muito alongado para você, eu continuo com a segunda aula de meiose, com a explicação inteira, finalizando a meiose 1 mais a meiose 2. Ok? Obrigado pela sua participação, obrigado pela ótima aula. Repita várias vezes, Daltin sabe que é um pouco complicado, mas a repetição em biologia é a perfeição, tá? Um beijo para você, um grande abraço, como sempre, tudo de bom. Fique com Deus. Tchau.